presidente Lula disse em entrevista a uma rádio baiana que as eleições deste ano para a Prefeitura de São Paulo serão uma repetição do duelo entre ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas declarações não agradaram o prefeito Ricardo Nunes. Em entrevista à CNN, Nunes disse o seguinte, abre aspas, ele vai deixar de ser presidente para ser prefeito? Aqui em São Paulo não é ringue. Aqui a preocupação é cuidar da cidade. Bom, vou começar com o Ricardo Rous. Tá? Ricardo, parece que a postura adotada pelo seu xará, o prefeito Ricardo Nunes, é politicamente correta. Nacionalizar a eleição interessa para a esquerda. Lula, de um lado, ou seja, incorporando é um presidente eleito, ele ganhou inclusive a eleição aqui na capital de São Paulo. A direita do outro. Então, ele traz um debate ideológico. Com o debate ideológico, você pode captar o público mais jovem, você pode captar o público ideológico. E o Ricardo Nunes quer trazer a eleição de prefeito uma eleição de gerenciamento, uma eleição pragmática. Vote em quem está cuidando melhor da cidade. Vote em quem está pavimentando mais ruas, quem está construindo hospitais, diminuindo a fila no atendimento, aumentando o número de creches, melhorando a situação de cuidado com os parques, com as ruas de maneira geral. É isso que ele quer trazer à eleição. Então, vai ser esse debate a tendência de nacionalizar a eleição e trazer ideologia para essa discussão contra uma eleição mais pragmática de a cidade tem que saber, tem que se eleger aquele que melhor cuida da cidade. Como é que vai ficar essa queda de braço? Quem será que vai acabar ganhando? A eleição, afinal de contas, como dizia querido Geraldão, ex-centroavante do Corinthians, é uma caixinha de surpresas. Sei que o Geraldão era o Alckmin. Esse é o Geraldinho. Olha, o prefeito Ricardo Nunes está correto. O município tem uma competência, o Estado tem outra competência, a União tem outra competência. É isso. Eleição municipal é para quem cuida da cidade. Eleição de prefeito e de vereadores que possam cuidar. É a creche, é a educação de base, é as vias públicas, iluminação pública, a guarda municipal, enfim, questões do município. Há um interesse muito grande, há tempos, eu venho falando isso, da esquerda, em especial do presidente Lula, que apoia Guilherme Boulos aqui, que já vem trabalhando na pré-campanha de Guilherme Boulos há algum tempo, que fez a costura de tirar a ex-prefeita Marta Suplicy, que estava afiliada ao MDB, que votou lá atrás pelo impeachment da presidente Dilma, que falou mal do ministro Haddad, tirar ela do MDB, trazer de volta para o PT, para que ela possa compor a chapa de vice com Boulos, prometendo inclusive ministérios, caso essa chapa naufrague nas eleições. Enfim, ele vem costurando isso e vem repetidamente falando nessa polarização que a disputa em São Paulo ou nos outros municípios, nas outras capitais, nos outros municípios brasileiros, vai ser entre ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro sequer tem um candidato na cidade de São Paulo que ele tenha abençoado, abraçado e escolhido como o Lula fez com Boulos. O presidente ainda vem aí nos bastidores costurando uma possível indicação de um vice de Ricardo Nunes. O prefeito Ricardo Nunes está certo. A população tem que prestar atenção para não cair nessas narrativas. Ela mora no município, é no município que ela tem que escolher os melhores candidatos para cuidar do seu dia a dia na vida nos municípios. Rafael Macris, a eleição é Ricardo Nunes contra Lula ou Ricardo Nunes contra Guilherme Boulos? Porque o Ricardo Nunes, ele é menos conhecido, mesmo sendo prefeito, e por ser menos conhecido, ele tem menos rejeição. Agora, será que estão querendo jogar mais rejeição no Ricardo? Como é que você avalia isso? Você que vem de uma família de políticos, e é político. O que me parece aqui é que o Ricardo Nunes ele está querendo só o bônus. O Ricardo Nunes está querendo só o bônus do apoio do Bolsonaro e não está querendo levar o ônus para casa. O Ricardo Nunes passou os últimos meses recapeando a cidade de São Paulo e buscando de todas as formas trazer o apoio do Bolsonaro para sua candidatura. Porque, como você bem colocou, o Ricardo Nunes ele é desconhecido
aqui em São Paulo. Ele é o prefeito da cidade. Você falou em recapeando, os recursos não vieram da venda do Campo de Marte também, para o Bolsonaro? Foi na compra do Campo de Marte, na época da gestão do governo Bolsonaro, que injetou aqui 27 bilhões de reais. Exatamente. São bilhões e bilhões de reais gastos em recapeamento de ruas, por coincidência, um ano antes e no ano eleitoral. Mas o que parece é isso, é que o Ricardo Nunes ele quer só o bônus do apoio do Bolsonaro. E ele conseguiu o apoio do Bolsonaro via Valdemar da Costa Neto. Ele se mostrou meio confuso, meio surpreso, dizendo que não sabia, mas que aceita o apoio, porque ele não quer, aparentemente, sair na foto de mãos dadas com o Bolsonaro, levantando as mãos. Ele quer os votos do Bolsonaro, porque ele tem medo, caso ele vá para o segundo turno com Boulos, que se repita a votação presidencial aqui em São Paulo. No caso, quando o Haddad saiu na frente do Tarcísio e que o Lula saiu na frente de Bolsonaro. E é engraçado a gente colocar aqui que ele não quer que a eleição seja nacionalizada. Pô, a gente tem praticamente 4 candidatos colocados. Um deles é o Ricardo Nunes, que tem ligação direta hoje com o Bolsonaro. O outro é o Boulos, que tem ligação direta hoje com o presidente Lula. A outra é a Tabata Amaral, que tem ligação direta com o vice-presidente do Lula, que é o Geraldo Alckmin. O único que se colocou, que foge um pouco dessas questões de debate nacional, é o candidato Kim Kataguiri, que não está pendurado em nenhum desses 3 players nacionais. O Kim Kataguiri não está pendurado no Bolsonaro, não está pendurado no Lula e não está pendurado no Geraldo Alckmin. Está se colocando como candidato que quer de fato discutir os problemas da cidade e não as questões nacionais ideológicas aí, que infelizmente a gente sabe que vai deturpar o debate político aqui nessa campanha desse ano em São Paulo. Querido Guilherme Mendes, você que tem uma tendência menos à direita, não vou dizer que você é de esquerda, mas tem uma tendência, não tem uma tendência à direita, né? Queria ouvir você o seguinte: apoio a gente nunca recusa. Apoio você não faz cara feia. Eu lembro que o presidente Fernando Collor de Mello recusou explicitamente o apoio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo em 1990 na eleição presidencial. Foi considerado um erro político crasso. Ele foi, inclusive, grosseiro com a Fiesp. Depois, o Lula levou o Fernando Haddad, então candidato a prefeito, para visitar o então deputado Paulo Maluf, ex-governador, ex-prefeito. O Haddad esperava uma reunião mais discreta. Quando abriram a porta da garagem, tinha mais de 50 jornalistas, repórteres batendo foto. Maluf disse: apoio tem que ser um apoio público. Agora, o Rafael Macris fez uma colocação que eu queria refletir com você. Bom, não é possível você querer o apoio do Bolsonaro e esconder o Bolsonaro. Então, obrigado, o presidente Jair Bolsonaro nos apoia, eu agradeço, concordo com a linha de gestão de Jair Bolsonaro, tenho a minha linha própria, tenho a minha independência, minha maneira de pensar, minha maneira de gerir, tenho o meu CPF, mas eu reconheço que esse é um apoio extremamente importante. Esse jogo de estar com o Bolsonaro e ao mesmo tempo não estar, por outro lado, pode também, de certa forma, irritar os eleitores bolsonaristas? Capês, eu acho que certamente vai irritar. Eu, de verdade, não gostaria de estar na pele do prefeito Ricardo Nunes. Acho que ele tem uma missão muito difícil, que é conseguir agradar a ala do eleitorado bolsonarista e, ao mesmo tempo, não pegar a rejeição do ex-presidente Bolsonaro na cidade de São Paulo. É importante destacar que, eleitoralmente, São Paulo é uma cidade que tem um viés de centro-esquerda nas suas últimas eleições. Os prefeitos aqui sempre foram de PT, PSDB, depois da redemocratização, exceção feita ao prefeito Gilberto Kassab, que veio na linha... nós estamos falando aqui de Paulo Maluf, né? Nós estamos falando aqui recentemente, não podemos esquecer, óbvio, Celso Pitta e Paulo Maluf. Os últimos dados eleitorais demonstram isso. E o prefeito Ricardo Nunes, que não é bobo, sabe que, caso a eleição seja nacionalizada, a tendência é que se repita o resultado na capital da eleição estadual e da eleição federal. E qual foi esse resultado? A vitória de candidatos petistas. Então, sem dúvida, o prefeito quer o apoio de Bolsonaro, até porque também, de uma certa forma, não tem uma outra alternativa, na medida em que o seu principal oponente recebe um apoio explícito, recebe dedicação
pessoal do presidente Lula, inclusive ajudando a compor a chapa, qual é a alternativa como antagonista para o prefeito Ricardo Nunes? Ele tem que, de fato, se alinhar ao governador Tarcísio e ao ex-presidente Bolsonaro. Só que aquele tal negócio, Bolsonaro tem também uma rejeição alta. Por isso que eu digo, Ricardo Nunes não está numa situação fácil. Certamente ele não tem alternativa, ele ainda que não acredite, que não compactue integralmente com a visão de mundo do presidente Bolsonaro e também talvez com os nomes que ele venha a receber como indicações para vice, ele vai se ver obrigado, até porque não tem outro caminho, a abraçar o bolsonarismo na cidade de São Paulo. Guilherme, você me permite só um detalhezinho aqui importante, porque eu venho acompanhando essa questão das eleições municipais em São Paulo de perto, muito de perto. Eu não vi ainda o presidente Bolsonaro se pronunciar. Eu não vi o presidente Bolsonaro dizer apoio ou não apoio o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes eu já vi ele falar que ele quer o apoio do Bolsonaro. Que ele quer, mas que esse apoio ainda não veio, que está sendo construído, que não sei o quê e tal. Assim como quando era pré-candidato Ricardo Salles, também não ouviu o presidente Bolsonaro se posicionar. Então, eu acho que está faltando um posicionamento mais claro do ex-presidente Jair Bolsonaro. Apoia quem? Não apoia quem? É para fazer esse posicionamento agora, em junho, em julho? Mas eu não estou vendo. Então, dizer que o prefeito Ricardo Nunes não quer o apoio, não sei se é verdadeiro. Ele quer. Eu já ouvi ele falar, inclusive, numa palestra presencialmente onde eu estava. Quero o apoio de Bolsonaro. Mas ele ainda não está sendo costurado. Não sei se por causa de Valdemar da Costa Neto, que já apoia Nunes por baixo, está tentando costurar o apoio de Bolsonaro, para que Bolsonaro não apoiasse o Salles ou não apoiasse um outro candidato de direita. Mas acho que está esperando aí um posicionamento mais claro do presidente Jair Bolsonaro. Não, eu não disse que o prefeito Ricardo Nunes não quer o apoio do ex-presidente Bolsonaro. Eu acho que quer sim, é um apoio muito importante, aliás, importantíssimo, dado a quantidade de bolsonaristas aqui na cidade de São Paulo. O que eu disse só é que não basta o voto do Bolsonaro para se eleger prefeito de São Paulo. É necessária a construção de uma frente maior. E, nesse sentido, talvez estar muito vinculado ao bolsonarismo seja um empecilho ao crescimento num segundo turno, num eventual segundo turno, da candidatura Ricardo Nunes. Agora, é óbvio, ninguém pode, em sã consciência, rejeitar um campeão de votos como o presidente Bolsonaro. Como o Capês muito bem disse, apoio político sempre é bem-vindo. Agora, se eles vão sair abraçados, vão posar juntos na foto, o destino nos mostrará. Agora, que a missão não é fácil, isso eu garanto que não é. Eu tenho ainda que chamar o Cristiano Vilela antes de um break. Cristiano, você tem aqui nas eleições, prefeito primeiro, nos anos 80. Mário Covas foi nomeado pelo Franco Montoro numa eleição, assim, avassaladora do Montoro, que é um candidato de centro-esquerda. Depois veio o Jânio Quadros, direita. Erundina, esquerda. Maluf, direita. Pita, direita. Marta Suplicy, esquerda. Depois veio Serra, centro, vai. Depois veio Kassab, centro-direita. Dória, centro-direita. Bruno Covas e Ricardo Nunes, centro. Então, na verdade, quando você chega no segundo turno, a tendência... Você pulou o Haddad. E o Haddad, perdão. O Haddad depois do Kassab. Do Kassab. Quando chega no segundo turno, se a administração vem indo bem, ela tende a se repetir. Se não vai indo bem, o eleitor muda o seu gosto. Então, eu acho que o eleitorado de São Paulo, ele não é de extrema esquerda nem de extrema direita. Ele é de centro e ele tende para a esquerda ou para a direita, dependendo do candidato e da gestão. Como é que o Ricardo deve se comportar? Isso é você com experiente advogado eleitoral. Olha, Capês, me chama muito a atenção a postura do prefeito de São Paulo nesse momento, porque eu sinto que falta a construção de uma identidade para ele. Eu vejo que, especialmente no campo da direita, você tem um eleitorado de direita bastante significativo na cidade de São Paulo e que não se identifica com o Ricardo Nunes. É interessante que o eleitorado de direita acha que Nunes é de centro. E o eleitorado de centro acha que Nunes é de direita. Esse tipo de postura, e aí você, Rafael, Guilherme e Ricardo têm bastante vivência eleitoral, vocês inclusive já tiveram até do lado de lá
né, da vida pública, sendo candidatos e vivenciando o que é a identificação entre representante e representado, eu vejo que essa posição é uma posição complicada, porque o eleitor em si, ele não se vê representado em Ricardo Nunes. E aí surgem determinadas situações, a gente ainda está em janeiro. A gente está falando de convenções que vão acontecer em julho, agosto. Portanto, em 6 meses, muita coisa pode acontecer. Hoje, no campo da direita, você tem Kim Kataguiri e Ricardo Salles, que têm as portas dos seus partidos fechadas para serem candidatos. Mas em 6 meses, muita coisa pode acontecer. Eles podem mudar de partido, podem construir alguma outra situação que abra condições da direita passar a ter um candidato. E aí, Ricardo Nunes, como é que fica? O próprio campo do centro, nós temos Tabata Amaral, que é uma candidata que vem construindo uma rede de apoios, vindo de pessoas mais à esquerda, outras mais à direita, está construindo uma marca, aí sim, de centro, dialogando. Essa marca está ficando bem clara. Como é que vai ficar Ricardo Nunes? Então eu vejo que um candidato a prefeito de uma cidade como São Paulo não pode ficar em cima do muro, com medo de sofrer pechas daqui e ali. Ele precisa ter claramente e colocar para a sociedade qual vai ser a sua posição política. E é o que eu vejo que Ricardo Nunes, nesse sentido, acaba pecando. Acaba tendo uma posição... Por exemplo, nessa fala do presidente Lula, ele deu uma resposta muito polida, muito educada. Mas um candidato a prefeito de São Paulo tinha que chegar e colocar na parede e dizer: olha, presidente, vamos ter uma eleição de 2 lados. Um lado, alguém que invade propriedade privada. E do outro lado, o lado da lei. Pronto, a manchete seria outra. Mas não, eu vejo falas dele muito polidas, muito adequadas, muito discretas e tudo mais, mas eu vejo que ele acaba com isso não conseguindo despertar a paixão, o interesse num determinado segmento do eleitorado. Vamos ver se o papel de bom menino será presenteado ou não.